Olá, pessoal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um fenômeno muito interessante das línguas do mundo, a chamada ergatividade. Talvez você nunca tenha ouvido falar nessa palavra, talvez você já tenha ouvido falar, né, línguas ergativas, mas você não sabe bem o que que é. A ergatividade descreve algo bem curioso com relação a como as línguas organizam certos aspectos da sua gramática, especialmente no que diz respeito ao sujeito e ao objeto. Mas o que é exatamente uma língua ergativa e como que a gente pode identificar a ergatividade na prática? Né? Será que a gente conhece alguma língua ergativa? O português é uma língua ergativa? Onde no mundo a gente encontra as línguas ergativas e o que essa distribuição pode dizer para a gente? Então, nesse vídeo eu vou explicar de maneira bem simples e clara. Eu vou fazer um outro vídeo aprofundando aspectos e consequências, né, da ergatividade para a estrutura linguística. É uma questão bem mais complicada do que parece. Eu vou mostrar nesse vídeo falar de alguns parâmetros básicos que estão relacionados com a ergatividade, né, para deixar um pouco clara a definição. Então é só uma introdução para a gente perceber como a diversidade linguística é fascinante. Vamos lá? Então vamos lá, antes de mais nada, eu vou usar a própria língua portuguesa para definir de maneira mais ou menos superficial, mas é uma definição que a gente pode usar. O que é ergatividade? Ao longo das décadas de estudo sobre a estrutura das linguagens, visto o que se sabia sobre a estrutura de várias línguas diferentes que foram descritas ao longo das décadas, os estudiosos definiram três parâmetros, três elementos da frase que nas línguas do mundo têm um papel importante e que eles sugeriram que se podiam usar um determinado nome para essas categorias. Então vamos lá. Essas categorias elas são comumente chamadas de S, e S é basicamente o sujeito do verbo intransitivo. O outro parâmetro é o A. Esse S vem de sujeito, né? O A vem de agente, de ator. Ele é o sujeito do verbo transitivo. E aí tem uma categoria que em alguns autores é P, em alguns autores é O. P de paciente, O de objeto, tá? E ela se refere ao objeto do verbo transitivo. Então, o que acontece? Vamos pensar em português. Em português, eu vou usar os pronomes, porque a questão da ergatividade ela é mais complicada do que o uso dos pronomes. Eu já vou dar um exemplo, mas para a gente entender. Então, por exemplo, quando eu digo em português eu corro, nesse eu corro, então a gente tem o nosso S aqui, né? É um verbo intransitivo, então S. Quando em português eu tenho eu chuto bolas. Então aqui a gente tem o A. E eu vou botar mais uma frase e vou colocar aqui ele me vê. E aqui a gente tem então a gente tem o A e o O. Agora olha que interessante. A gente pode agrupar essas categorias segundo a forma como elas são codificadas. Como a gente vê aqui em português, o S no pronome e o A eles têm a mesma codificação. Eu, né, primeira pessoa singular. Agora, o O, ele tem uma codificação diferente. O modo como o S e o A é codificado em português é o mesmo e o A é diferente. O que quer dizer? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente, em português, se refere a alguma coisa, a gente tende a se referir a essa coisa na forma que o sujeito tem. O que é marcado pra gente, aquilo que é diferente, é o quê? É o objeto. Né? O objeto é diferente. Numa língua ergativa, o que acontece é um cenário um pouco diferente. Não posso dizer que é exatamente que é o contrário, porque a gente tem aqui três parâmetros, né? Mas o que acontece é o seguinte: numa língua ergativa, o S e o O são iguais. E aquilo que é diferente, ou seja, aquilo que é marcado, é o A. Se o português fosse, por exemplo, se o português fosse uma língua ergativa, pelo menos no que diz respeito aos pronomes, a estrutura do português seria assim, né? Então, eu corro não poderia existir. Por quê? Porque na língua ergativa, o S e o O são iguais. Então, eu teria algo como eu chuto as bolas, vamos colocar aqui diferente, vamos colocar eu as chuto, então a gente tem aqui o eu é o A,
e o as é o O, certo? Agora, como na língua ergativa o S e o O são iguais, eu teria algo como ele me vê. Como me é a forma de primeira pessoa singular do O, essa mesma forma, já que O e S são iguais, teria que ser o S. Então, quando um verbo fosse intransitivo, eu não poderia dizer eu corro, mas eu teria que usar essa mesma forma que, ou seja, me corro, me estar cansado, algo assim, certo? A definição de ergatividade é essa mesmo. S e O são iguais, o A é diferente. E isso se chama, o S e o O se chamam absolutivo, enquanto o A se chama ergativo. Aqui o O se chama acusativo e o S e o A igual se chamam nominativo, certo? Por isso que se fala de alinhamento nominativo-acusativo e alinhamento ergativo-absolutivo. Agora, é claro que a ergatividade ela pode ser marcada numa língua ou o alinhamento nominativo-acusativo não só nos pronomes, mas ela pode ser marcada nos casos, né, na terminação dos substantivos, ela pode ser marcada só na frase nominal ou até no modo como o verbo, as marcas que estão nos verbos. Em português, a gente tem, por exemplo, tu falas português. Esse S, ele se refere ao sujeito, certo? Tem línguas que marcam no verbo o objeto. Tem línguas que marcam no verbo os dois, tanto o sujeito quanto o objeto. Para não complicar muito agora, eu vou parar aqui com a definição de ergatividade e vou falar um pouco sobre algumas coisas importantes sobre ergatividade, como a distribuição, associação com outros parâmetros e o que ela pode dizer para a gente sobre as línguas no geral. Então, a gente acabou de ver a definição de língua ergativa. A língua ergativa é uma língua que marca o S e o O da mesma maneira, o A de maneira diferente, e uma língua nominativa ou acusativa, como é o português, é uma língua que marca o S e o A igual e o O de maneira diferente, certo? Esses dois tipos, nominativo acusativo e ergativo absolutivo, não são os únicos tipos de alinhamento que existem. Numa outra ocasião eu falo também sobre isso. Mas esses são os tipos principais, aqueles mais comumente encontrados. Também um detalhe importante é que as línguas que são ergativas, elas nunca são ergativas completamente. E muitas línguas que são nominativo-acusativas, elas têm ergatividade relacionada a com alguns parâmetros. Por exemplo, os principais parâmetros associados com a ergatividade são. É claro que é possível, nesses parâmetros que eu vou mencionar agora, é claro que é possível que haja exceções, inclusive a gente conhece algumas exceções, tem algumas bem interessantes, e uma curiosidade, talvez as exceções mais interessantes que se conheçam com relação à ergatividade, talvez não, as exceções mais interessantes que se conhecem com relação à ergatividade se encontram no Brasil. Os parâmetros associados com a ergatividade que as línguas têm, onde elas podem ter um alinhamento nominativo-acusativo, mas segundo esses parâmetros elas requerem uma mudança e o alinhamento passa a ser ergativo. O tempo passado. Existem línguas que são no presente, no futuro, elas são nominativo-acusativas, mas no passado elas podem ter, elas têm um alinhamento ergativo. A língua mais falada, que é uma das línguas mais faladas do mundo, inclusive, que tem essa característica é o Hindi, falado na Índia. O Hindi é ergativo no passado e nominativo no presente. Um outro aspecto, um outro parâmetro associado à ergatividade é o aspecto perfectivo. Né? Ou seja, existem línguas que, quando o verbo está no aspecto imperfectivo, o alinhamento é nominativo-acusativo, e quando existe uma mudança de aspecto, o alinhamento passa a ser ergativo. Um outro parâmetro associado à ergatividade é o chamado irreal, o status, né? O irreal. As línguas que tendem a ter dois tipos de alinhamento, se essa divisão do alinhamento for baseada no status, então
quando ela for real, o alinhamento é ergativo. Quando for irreal, o alinhamento é nominativo acusativo. E um outro parâmetro associado à ergatividade é a polaridade positiva. Quando a frase é negativa, existe um tipo de alinhamento, quando a frase é positiva, existe um outro tipo de alinhamento. Para não deixar vocês muito curiosos, as línguas da América do Sul que têm um tipo muito interessante de ergatividade são algumas línguas da família G, né? Todas as línguas da família G são faladas no Brasil. A língua, inclusive, uma das línguas Gs é uma das línguas indígenas mais faladas do Brasil, que é o Chavante, ou Auê, que também tem esse tipo de... tem um tipo muito estranho de alinhamento, de combinação de alinhamentos. E também as línguas da família, algumas línguas da família Caribe. Não são todas, tanto das línguas G quanto das línguas da família Caribe. Algumas dessas línguas têm tipos de alinhamento que fogem daquilo que é o padrão. Elas são realmente as exceções mais interessantes que existem. Na outra ocasião a gente fala delas. Se a gente abrir o GramBank, né, esse banco de dados incríveis que foi lançado há pouco tempo, que tem dados muito interessantes sobre 2.467 línguas já. Inclusive eu estou para contribuir no próximo lançamento, release do GramBank, vão ter dados de 2 línguas com as quais eu trabalho aí. O GramBank, se a gente for aqui em Features e escrever ergativo, eu não vou comentar sobre a propriedade agora aqui em questão, mas a única propriedade que menciona especificamente a palavra ergativo, ela mostra uma distribuição muito interessante. Olha só, esse flagging ergativo mencionado aqui, então quando a gente olhar o mapa, a gente vê o verde quer dizer ausente e o amarelo quer dizer presente. A gente vê um padrão aqui bem interessante. Olha só que praticamente aqui na Rússia, no norte da Europa, na Europa toda, com exceção do basco, não tem ergatividade, tá? A ergatividade é ausente na Europa. E se a gente olhar aqui na África, né, das várias 1000 línguas que são faladas na África, a ergatividade está quase ausente. E essas propriedades aqui, elas só estão aqui porque isso é mais assim um subconjunto, né, é uma subcategoria da ergatividade. Ou seja, a ergatividade está ausente na África e na Europa. Agora, quando a gente olha aqui o sul da Ásia, né, a Austrália, a Oceania e a América, é onde a ergatividade está mais presente. Se a gente procurar agora num banco de dados que é um pouquinho mais antigos e que tem uma cobertura menor das línguas no mundo, né, o WALS.info, é o World Atlas of Language Structures Online, a gente vai ver o seguinte, se a gente for aqui nos capítulos, vamos nos features e vamos colocar alinhamento, aí a gente vai ver aqui esse aqui, olha só, é o alinhamento de caso na marcação das frases nominais. Então vamos ver aqui o que ele fala. O que é interessante para a gente aqui é o seguinte, o azul é nominativo, acusativo, o vermelho é ergativo. Não vou falar dos outros. Então a gente olha aqui, aparece aquele mesmo padrão, né? A ergatividade ela está ausente na Europa, aqui a gente tem no Cáucaso algumas línguas ergativas tipo, e ausente na África, e presentes na Austrália e na América em maior quantidade. Se a gente for aqui para outra propriedade, que é o alinhamento de marcação de caso em pronomes, a gente vai ver uma distribuição parecida. O vermelho, né, é o ergativo, então ausente na África, ausente na Europa, presente aqui na Austrália e na América, sobretudo na América do Sul. E agora o último parâmetro, o alinhamento de marcação de pessoa verbal. A gente vê que o alinhamento de marcação ele está ausente na Europa, com exceção do basco, né, aqui, no Cáucaso. Na Europa ele está ausente. Aqui dessa parte do sudoeste, sudeste asiático, ele está ausente. Alguma coisa aqui na Austrália, Papua Nova Guiné, e presente na América do Sul, né?
Agora é interessante a gente se perguntar o que que essa distribuição de ergatividade quer dizer, né? O que que ela diz? Eu não vou falar muito a fundo disso, é um tema bem interessante, mas eu vou mencionar um aspecto que eu acho muito importante. Se a gente considerar que a dispersão do homem moderno começou, como se sabe, na África, mais ou menos 180 mil anos atrás, né, com a saída da África, e a gente pode, inclusive, arqueologicamente e geneticamente, seguir a ordem que vão acontecendo as mutações e voltar para trás lá para a África, então por isso que a gente sabe que isso é certo. Uma das possibilidades é que, como a África, né, como a sede mais antiga, vamos dizer assim, do homem moderno que saiu para povoar todo o planeta, a ergatividade pode estar ligada à questão da evolução da linguagem, ou seja, as línguas nos lugares onde o homem chegou por último, Austrália e América, são as línguas onde ainda a gente tem traços de ergatividade, porque elas estão num processo de mutação e elas eventualmente vão ter bastante tempo para chegar num estágio onde elas já não são ergativas. E é por isso que a gente então não observaria ergatividade na África e na Europa, onde o homem chegou bem antes do que na Austrália. É também curioso o fato que eu mencionei de que, como as línguas ergativas elas nunca são ergativas completamente, entender exatamente o porquê desse fato pode ser uma das pistas para a gente entender o que, que faz de uma língua ergativa ou não ergativa. E existem, inclusive, línguas que não são ergativas, elas são exclusivamente nominativo-acusativas, mas elas exibem alguns traços de ergatividade. Eu espero que essa introdução tenha valido a pena. Agora, pelo menos, você sabe, tem noção do que é uma língua ergativa. O que é uma língua ergativa? É uma língua que marca o S e o O, né? O sujeito do verbo intransitivo e o objeto do verbo transitivo de maneira igual, e o que é diferente é o A, o sujeito do verbo transitivo, e a língua nominativo-acusativa, aquela igual ao português, é a língua que marca o S, sujeito do verbo intransitivo, e o A, sujeito do verbo transitivo, igualmente, e aquilo que é diferente é o objeto do verbo transitivo. Essa marcação de ergatividade ela pode ser tanto só nos pronomes, só na marcação da frase nominal, ou na marcação dos verbos, ou nos casos dos substantivos. Tá? Um outro vídeo eu vou falar disso e eu vou fazer um outro vídeo também bem mais aprofundado sobre ergatividade e os outros tipos de alinhamento. Existe ainda um outro tipo de alinhamento, eu vou deixar aqui só como assim para dar um gostinho, né, para a próxima vez. Existe um tipo de alinhamento que mistura o nominativo e o ergativo. Ele é um tipo de alinhamento onde o S varia segundo a semântica do verbo. Então, se a semântica do verbo for de um determinado jeito, o S é igual ao O, ergativo. Agora, se ela for uma outra semântica, um outro parâmetro semântico, o S é marcado igual ao A, e aí ela é nominativo acusativo. Existem várias línguas desse jeito, como existem vários outros tipos de alinhamento que eu não falei aqui. O objetivo desse vídeo era só apresentar a ergatividade. Até a próxima.